Já de volta com o terceiro bloco do Estúdio Sat. E agora nós vamos falar sobre prematuridade. Sabe quando os filhos nascem abaixo de 27 semanas, ele já é considerado prematuro. A gente vai saber por que isso acontece e a questão dos cuidados com o bebê também. A pediatra, doutora Marina Bandeira, está aqui conosco para falar a respeito desse assunto. Então, o prematuro, isto é, os bebês nascidos com idade gestacional menor que 37 semanas, exigem um acompanhamento diferenciado, tendo em vista as suas particularidades. Falei 27 semanas, são abaixo de 37 já exige esses cuidados, né, doutora? Isso, é abaixo de 37 semanas, né? O que acontece? Para a gente considerar um bebê prematuro, ele tem que nascer abaixo de 37 semanas, até 36 semanas e 6 dias. E geralmente ele é um bebê pequenininho, com baixo peso, geralmente nasce abaixo de 2,5 kg e é um bebê que tem que ser tratado com um cuidado muito especial. Vai depender da idade gestacional que ele nasça, né? Para saber como nós vamos proceder. Um bebê que nasce de 28 semanas já é bem diferente de um bebê que nasce de 36, por exemplo, por causa da formação, né? Então, eles têm maior probabilidade, né, de ter algumas doenças, de fazer hemorragia intracraniana, de ter cardiopatia, de fazer anemia e também doenças oftalmológicas e entre outras. Então, várias situações podem levar a essa gestante ter o bebê prematuro, que a gente pode falar a respeito disso com uma obstetra, né, com uma ginecologista, doutora. Mas aí, depois que esse bebê, ele nasce prematuro, como que vocês, pediatras, observam e vão proceder em cada caso? Por exemplo, você falou 2,5 kg. Eu fico imaginando, assim, eu tive 3 gêmeas, elas nasceram prematuras, então são muito pequenininhas mesmo. Como é que vocês procedem, doutora, com isso? Um fato, né, de uma prematuridade é uma gravidez gemelar, mais de 2, 3 bebês, né? O ginecologista fala melhor, mas, por exemplo, também doenças do útero, um colo um pouco mais encurtado, às vezes uma infecção urinária e também a hipertensão. Bom, quando o bebê nasce, ele tem algum problema respiratório ou algum outro problema, geralmente ele vai para a UTI, né? E a gente tem que manter esse bebê lá com os cuidados até ele ter uma certa idade ou atingir um certo peso para receber alta para casa. Um bebê, né, não necessariamente prematuro, tem que ficar internado. Assim que ele completa 2 quilos, ele pode ir para casa. Abaixo de 2 quilos a gente mantém no hospital para ganhar peso e também por causa da sucção, porque tem bebê que não consegue sugar. Geralmente, o reflexo da sucção é acima de 34 semanas. Quando ele nasce abaixo, a gente mantém no hospital. Às vezes, é necessário eles serem alimentados por sonda. E aí, como a gente sabe que nós estamos na semana, né, do aleitamento, a gente pede para a mãezinha ir no banco de leite, ordenhar o leite. E esse bebê é alimentado pelo próprio leite da mãe, pela sonda. E aí, quando ele começa a ter o reflexo da sucção, juntamente acompanhado pelo fono hospitalar, ele começa a sugar. Aí ele começa a ter maior probabilidade de ir para casa. Não tem uma idade correta, e sim ele precisa estar sugando, ganhando peso e pelo menos acima de 2 quilos. Doutora, nessa UTI NEO, nesse lugarzinho onde as crianças ficam, ela vai amadurecer o pulmão? Quais os outros órgãos que são amadurecidos na UTI, ou apenas o pulmão? Pois é. Quando nasce ali, vamos colocar 28 semanas. Geralmente quando nasce com 28 semanas, vários órgãos ainda estão em formação, não só o pulmão. Então vai onde a gente entra. Com um bebê que nasce abaixo de 32 semanas, nós já temos que fazer uma ultrassom transfontanela para a gente avaliar se tem algum problema, se teve alguma hemorragia intracraniana. Outra coisa que nós temos que avaliar também é
os olhinhos, né, a visão. A gente tem que fazer mais ou menos na 7ª semana um exame mais especificado. Quando o bebê nasce, tem o teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, do coração e da linguinha. Isso para todos os bebês. E quando tem um prematuro, a gente tem que fazer uma triagem mais específica, às vezes dos olhinhos, né, porque ele tem mais chances de ter a retinopatia da prematuridade, que só com o teste do olhinho a gente não consegue ver. Então ele precisa fazer esse acompanhamento. Também ele tem muitas doenças cardiológicas, né, cardiopatia, porque as válvulas ainda não conseguiram se fechar, aí acaba que tem um probleminha de refluxo, e isso aí a gente tem que fazer acompanhamento. Então, se a gente, no exame físico, a gente detectar algum sopro, a gente tem que solicitar a avaliação de um cardiologista, fazer um ecocardiograma e fazer esse acompanhamento. Doutora Nick, a gente precisa ficar muito atenta à questão da hérnia inguinal, porque é mais comum nesse grupo de crianças, né? O que seria a hérnia inguinal? Sim, a hérnia inguinal ela é comum em todas as idades, né? Toda criança pode ter hérnia inguinal, mas principalmente nos prematuros, porque eles ainda não têm toda a formação. Então, a hérnia inguinal, geralmente, não houve ainda o fechamento correto da parede abdominal. Então, acaba que tem uma visceração da cavidade abdominal para a parede. Então, isso é uma hérnia. Aí, às vezes, é necessária a correção com cirurgia, mas não necessariamente. Às vezes, ela fecha sozinha no decorrer da idade. Doutora, e a gente está falando aqui de semanas, mas é mais usual, né, entre nós, leigas, que nós falemos meses. Então, assim, prematuro é o bebê que nasce de 6 meses, 7 meses ou 8 meses? É mais ou menos assim, porque a gente vê por semanas, né? A gente não avalia por meses, né? Então, geralmente é um bebê que tem abaixo de 37 semanas. Nas nossas contas, seria exatamente mais ou menos 8 meses, né? 36 semanas. Entendi. Então, se ele nasce com 36 semanas e 6 dias, é prematuro. Acima de 37, a gente já fica mais tranquila, né? Entendi. Doutora, eu queria muito agradecer sua presença aqui com a gente. Queria mandar um abraço para todas as mamães que estão acompanhando o nosso programa, que de repente passaram por essa situação de ter o seu bebê prematuro. E a gente acompanha, eu fiquei na paternidade acompanhando o sofrimento de outras mamães que, assim como eu, tiveram bebês prematuros. E é realmente ali um sofrimento para muitas mamães. Muitos bebês passam assim até 1 ano dentro da UTI neonatal, né, doutora? Sim, com certeza, né? É uma expectativa, cada dia é um dia, é uma nova oportunidade, é uma nova chance, são novas notícias, é angustiante. E só que assim, sabemos que não podemos desistir, sabemos que o aleitamento de um prematuro é muito difícil, mas não podemos deixar, né? Porque é onde ele mais precisa, né? O leite materno é cheio de imunoglobulinas, anticorpos, e é tudo que ele precisa para ele conseguir ganhar uma forcinha, ficar mais fortezinho, evitar as doenças gastrointestinais, né? As doenças respiratórias. Então, a insistência ali é fundamental. Olha, eu queria agradecer e parabenizar a senhora por essa área. Engraçado, né? Toda vez que eu falo com uma pediatra, eu digo, sabia que quando eu era criança eu queria ser pediatra? Aí fui, descamei para outro lado, né? Da comunicação, mas eu admiro muito a profissão de vocês, viu? Parabéns. Obrigada pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Quero mandar um beijo para minha cunhada Lineide, mais conhecida entre a família como Lica, ela que é pediatra também. Foi uma das minhas inspirações aí para fazer medicina e me especializar em pediatria. Não deu, né? Fui ali pro lado do jornalismo, mas aí tô feliz. Eu quero mandar um beijo a todos os profissionais dessa área, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar sobre as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Se você tem um quintal aí pela sua casa, com certeza deve ter uma delas. Tô falando sério, daqui a pouquinho a gente volta e você vai conhecer melhor a respeito disso, tá?